Eu vou te ensinar nesse vídeo como é que você configura corretamente os seus formulários lá dentro do WordPress para você colocar no seu site. Existe todo um processo, porque você vai ter que pensar não somente no visual, mas também em algumas partes e alguns detalhes lá. Como é que você coloca esse formulário com conexão com os serviços de e-mail marketing, principalmente, que às vezes o seu cliente ele tem ActiveCampaign, ele tem outros tipos, eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo. Afinal de contas, o que eu devo colocar? Por que meu formulário não está dando certo, Robson? Eu estou fazendo o teste, está dando tudo errado. Cara, me ajuda. Numa página de captura, o principal widget que nós temos para utilizar é justamente um formulário de inscrição. Então, como é que eu adiciono um formulário aqui? Eu já tenho aqui as minhas informações estruturadas. Eu vou vir aqui na aba que eu quero, clico nela, porque aqui na verdade tem uma aba a mais. Então, nesse caso, eu vou ter que clicar aqui, ó. Vou ter que clicar aqui embaixo, está container, correto? Mas, aí eu vou colocar aqui, ó, Forms. Vou pesquisar aqui por Forms, formulário. Clico aqui que ele já vai adicionar um formulário para mim. E o formulário, ele é imprescindível numa página de captura justamente porque é ele que vai fazer com que o lead se inscreva e você tenha o recebimento de e-mail. Daqui a pouco eu vou mostrar para você quando esse e-mail ele é recebido, ele tem uma parte aqui no Elementor em que você tem as submissões. E aí, caso o seu cliente não tenha uma integração com uma plataforma de e-mail marketing, então você tem aqui uma possibilidade a mais de fazer essa adição aí dos e-mails. No caso, você tem tantas possibilidades, a gente vai explorar todas elas aqui no curso, mas inicialmente eu vou mostrar para você como é que você configura aqui esse formulário, tá bem? Primeiro de tudo, você tem aqui do lado esquerdo os campos de formulário, abaixo você tem os botões, né? E você tem outras possibilidades aqui também que eu vou estar te mostrando. Mas primeiro de tudo, vamos nos focar aqui nos campos do formulário, que é onde a mágica acontece. Você tem três principais tipos de campo de formulário que são utilizados quando estamos falando na construção aí de uma página de captura, que seria nome, e-mail, e você tem mais um que é o de telefone. Esses são os principais e são os que mais aparecem para nós que estamos aqui trabalhando com isso, porque a página tem principalmente esse objetivo, correto? Quando você vem aqui, ó, você tem o rótulo, e no caso você tem um rótulo e o espaço reservado. Espaço reservado, ou placeholder, caso você esteja em inglês, ele significa que você tem essa informação que está aqui dentro. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, informar call, estou dando aqui um exemplo. Então, ele vai mudar justamente essa informação que está aqui dentro. Como que geralmente é feito? A gente pede seu nome. E aí, aqui onde está em rótulo, você pode tirar. Por quê? Porque nosso objetivo é fazer uma página bonita. Então, deixar esse rótulo aqui muitas vezes não é tão interessante. Vai ter situações em que ele pode ser interessante. E aí, quando surgirem outros tipos de formulário, eu também vou trazer aqui para você entender, porque você tem outras possibilidades, tá? Beleza? Aqui em avançado você tem uma informação de field, mas isso aqui você pode deixar como está por enquanto. Vamos nos focar aqui principalmente nessa parte. E além disso, você pode tornar isso aqui obrigatório, clicando aqui, tá? E você tem a largura da coluna. Quando é que ela vai ser utilizada? Quando você quiser, por exemplo, colocar duas colunas, você coloca uma em 50% e a outra em 50% também. Daqui a pouco a gente vai mostrar essa possibilidade. Inicialmente, vamos nos focar aqui em 100%, e aí eu vou fazer isso para todos os itens. Aqui onde está e-mail, tiro o rótulo de e-mail, vou colocar aqui seu melhor e-mail. Mantenho aqui em 100%. E por fim, eu vou tirar aqui esse campo, vou clicar em adicionar item, eu vou colocar aqui, ó, em número, que eu coloco assim, WhatsApp 1DDD. Estou colocando aqui como geralmente é feito, dependendo do tipo de copywriter, ele vai te pedir coisas diferentes disso. Correto? Aqui onde está escrito botões, você vai colocar assim, quero participar gratuitamente, porque nesse caso é o nome deste botão. Quero participar gratuitamente. Beleza? Feito isso, temos nosso formulário praticamente criado. Só que aqui é só a base da base da base do formulário. Por quê? Eu até já meio que dei um spoiler aqui. Eu vou utilizar esse site aqui como referência principal para que eu consiga montar. Foi a referência que meu cliente me passou, que é o que ele gostaria de colocar, correto? Então, você vai o quê? Ter a possibilidade de colocar todos esses campos, mas neste momento específico da jornada, nós vamos utilizar apenas um campo. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou tirar o nome e o WhatsApp. Eu tenho quase certeza que esse cliente vai pedir para que eu coloque essa informação mais adiante, mas não tem problema, isso aí nós conseguimos atualizar depois, caso seja necessário. Correto? Mas um outro campo muito importante que nós temos utilizado bastante hoje em dia é o campo de LGPD, que é importante para que o seu cliente possa fazer livremente, sem que seja denunciado,
por estar violando regras do LGPD, que seria a Lei Geral de Proteção de Dados. Como nós temos uma aula aqui especificamente falando sobre isso, como que você adequa o site e tudo mais, então eu vou só arranhar esse assunto aqui. Que basicamente é o seguinte, você vem aqui, ó, você tem o campo de aceitação, correto? No campo de aceitação, você já tem aqui essa partezinha, que é onde a pessoa vai clicar aqui para fazer essa seleção, deixa ele como obrigatório, clique em marcação por padrão e coloca o texto. No meu caso, o texto vai ser o seguinte, o meu texto vai ser, ao se inscrever, você aceita receber comunicações de, nesse caso aqui, professor Salomão, especificamente. Ao clicar no botão, você será enviado diretamente para uma comunidade do WhatsApp, certo? Eu vou clicar aqui em publicar. Nosso formulário, pelo menos nesse caso específico, vai ser assim. Só que eu vou trazer já, porque já está aqui na página, inclusive, um outro formulário que eu já deixei reservado aqui para que você entenda um processo, que é porque, apesar de nós termos colocado essas informações, ele está faltando coisa aqui para que esse formulário fique completo, tá? Eu vou colocar aqui no Ctrl V para poder trazer um formulário que já está configurado. E o mais interessante é o seguinte, como nós temos também essa possibilidade de você já ter isso criado anteriormente, eu estou te mostrando aqui o processo para que você entenda como é que funciona, mas, como vantagem, você sabe que é só você ir lá na nossa página especial, em que você vai conseguir já pegar esses layouts pré-prontos, né? O layout ele vai estar mais ou menos assim, ele já vai estar pré-criado, e aí você só vai ter que colocar as informações, mudar as cores, as fontes, etc. Mas o layout em si ele já vai estar pré-pronto, porque apesar de tudo, o mais importante, talvez não seja exatamente como que é feito o layout, assim, como que você chega em determinadas funções, em determinadas possibilidades dentro da ferramenta. Já falando sobre isso, mas é só para poder relembrar. Então, feito tudo isso, eu tenho aqui dentro, quando eu clico aqui, ó, os campos ocultos, que seria todos esses campos aqui. Na verdade, no meu caso específico, eu tenho campos a mais, porque o meu cliente ele tem uma especificidade. Esse aqui é um cliente de lançamentos, então ele tem algumas especificidades que, nesse caso, eu não vou estar colocando aqui nesse momento. Eu vou então fazer o seguinte, como eu tenho todos esses campos aqui, eu vou copiar os principais, que aí eu já vou deixar aqui embaixo anotado quais são eles, que isso aqui é o chamado UTM. Caso seu cliente peça para você fazer o UTM lá do campo do formulário, você já sabe o que fazer, tá bom? Então, essa parte número 2 aqui da parte de formulários, que é muito importante. Eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, UTM Content, Ctrl C, UTM Medium, Ctrl C, UTM Campaign, Ctrl C, UTM Source, Ctrl C. E tem também o UTM ID, Ctrl C. Com esses campos aqui todos resolvidos, vou vir aqui então no meu formulário e vou criar os campos para cada um deles, tá? Isso aqui já é a criação do UTM em si, com páginas de captura. Ele duplicou, desculpa, adicionar item. Nesse caso aqui o tipo vai ser o tipo oculto, tá? Rótulo, aí eu posso colocar lá todos os meus UTMs. Duplico isso aqui, UTM ID, agora eu coloco o UTM Source, duplico isso aqui, coloco aqui o UTM Campaign, duplico novamente, coloco aqui o UTM Medium, duplico isso aqui novamente e coloco o UTM Content, correto? Porque aqui os campos de UTM principais, tá? Vou publicar. Se você quiser se aprofundar mais nesses assuntos e aprender de forma mais ampla a como você pode sair do zero ao avançado, mesmo que você tenha algum conhecimento em criação de sites e landing pages, eu vou te recomendar clicar no link aqui embaixo para você conhecer o meu treinamento que se chama Página Cinematográfica, que é o meu curso onde eu vou mostrar para você todo esse processo, te explicando minha história e ao mesmo tempo em que eu vou te ensinar todas as técnicas que você precisa saber, desde a captação do cliente, produção das páginas, entrega de resultados e, consequentemente, ganhando aí entre 7 e 10 mil reais por mês em média, tá? É um valor muito bom e que pode mudar a sua vida. Então, nesse caso, clica aqui embaixo no primeiro link na descrição. Beleza? Feito isso, para que você não se confunda aqui, porque geralmente eu tiro aqui as informações do rótulo, mas você não precisa necessariamente tirar eles, porque você também tem uma possibilidade aqui, que é o seguinte. Vamos supor, se eu coloco aqui e-mail, só para eu poder não esquecer qual que é o nome ou qual que é o tipo desse rótulo, já nessa parte de cima, para ele já ficar exposto aqui para mim, eu posso colocar aqui, ó, e aceitar. Simplesmente venho aqui e tiro o rótulo. E por que que geralmente eu tiro ele, mas aqui nesse caso não vai precisar de eu tirar? Porque dependendo da situação, dependendo do tipo de formulário, você precisa manter o rótulo. Então nesse caso, se você for precisar manter o rótulo, é mais fácil você simplesmente tirar ele aqui. Do contrário, você só tira aqui, ó, você desativa, tá bom? Nessa parte aqui, só tira aqui, ó, pronto, tudo resolvido.
não tenho que esquentar. Continuando, nós temos aqui a questão dos botões. Você tem duas possibilidades de botões dentro dos formulários, que são o botão pelo tipo de enviar, botão de enviar, e o botão de etapa. A parte de etapa vai ter uma aula especificamente falando sobre isso, e agora vai se tornar cada vez mais comum. Eu percebi que é uma estratégia que eles estão fazendo, então eu tenho que trazer para você. Mas, basicamente, a gente vai trabalhar só mesmo com o botão de enviar. Nesse momento, preocupa só com isso. Ou então adicionar um ícone aqui, ó, que no caso seria o ícone de WhatsApp, que é muito comum dentro das estratégias. Aí eu coloco ele aqui e fica tudo certo. Feito isso, então agora nós temos as ações pós-envio. Você vai conversar com o seu cliente para entender qual que é o tipo de ação pós-envio que ele vai precisar para que a captura seja feita corretamente. Aí, no caso, na hora de você conectar as informações, você vai ter, por exemplo, o coletar envios. O coletar envios, quando você finaliza, ele vem para essa parte do site aqui. Eu já vou te mostrar agora que fica mais fácil, tá? Você vai lá no seu painel inicial do Elementor, você vai vir aqui em Elementor, Envios. Aqui em Envios você vai ter os envios todos que foram enviados dentro desse formulário. E aí, para você identificar esse formulário, que você tem um nome aqui, você vem aqui, ó, lá no formulário e você muda o nome desse formulário. Você clica aqui, campo de formulário, você vai ter um nome aqui, tá vendo? E nesse caso eu vou colocar especificamente o nome desse lançamento, que seria, certo? Então agora você já tem um formulário conectado ali através do ações após envio, coletar envios. Você tem e-mail, nesse caso que nós não vamos precisar disso, porque o meu cliente ele não tem essa necessidade. Só que aí você tem outras possibilidades aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, você clica nesse mais. E aí aqui, ó, você tem, por exemplo, redirecionar. Você tem o Active Campaign e o outro, que é o principal. Algumas pessoas utilizam o Mailchimp, mas é mais raro. E o Webhook. O que acontece? Também tem um pop-up, mas é menos comum. Mas os principais são Webhook, redirecionar e Active Campaign. Eu vou colocar todas essas informações aqui para você entender e o que cada um deles significa. Assim que você coloca aqui, ó, ele já abre para a gente os campos respectivos. Então agora você tem o campo do Active Campaign, o campo do redirecionar e o campo do Webhook. Ok? O campo de coletar envios deixa como está. O campo de redirecionar é para onde que vai o link assim que a pessoa fizer o cadastro. Nesse caso aqui vai ser o link da minha página de obrigado, que eu vou pegar aqui agora para já colocar para você ver. Venho aqui e coloco o link, que seria o link da minha página de obrigado, para que assim que a pessoa fizer a inscrição, ela já vai ser redirecionada ali para isso. Em Active Campaign, você tem algumas possibilidades aqui, porque você vai precisar de duas informações principais. Ele já tem escrito alguns detalhes. Você vai ver que, por exemplo, em chave API, coloca aqui em personalizar. Aí você vai precisar da chave API personalizada e da URL de API. Se você começar a perceber que tem a necessidade de fazer a configuração lá no Active, me avisa aqui, que eu faço uma aula explicando como que você faz. Mas geralmente, se você estiver trabalhando com um cliente que já é mais robusto, que já tem esse conhecimento, que geralmente é o tipo de cliente que pede esse tipo de página, então você pode pedir para ele te passar essas duas informações que ele já vai ter, tá? Geralmente o gestor de tráfego consegue fazer isso muito bem. E o seu cliente também, porque não é exatamente uma necessidade e seja difícil ou muito complexa, mas caso ele tenha dúvidas e você precise fazer isso por conta própria, não deixa de comentar aqui embaixo para eu saber que esse conteúdo é relevante para trazer as aulas, beleza? Não esquece, hein? Vou então publicar aqui e vou trazer aqui a chave personalizada e a URL de API do meu cliente. Então eu tenho aqui a minha chave personalizada, vou colocar aqui, e a minha URL de API. Perfeito. E aí no caso ele agora vai me perguntar qual que é a lista, essa listagem ela já vai aparecer pra gente. Tá? Que aí nesse caso eu estou colocando aqui especificamente, e aí ele também pode ter a possibilidade de ter uma tag, que no caso a tag ela fica lá embaixo. Esses outros campos aqui, como esse meu cliente ele tem vários produtos, ele tem vários funis, eu não vou necessariamente adicionar nenhum aqui, porque isso aqui já não faz mais tanta diferença, porque nós já temos já os traqueamentos corretamente, mas dependendo da situação você vai ter que fazer o seguinte, ó, você vai ter que vir aqui, ó, e aí onde está escrito e-mail, você coloca obviamente e-mail, e onde está escrito, é mais isso mesmo. E aí você tem e-mail e tem um telefone, se tiver um telefone aqui, no caso, desse caso especificamente não tem, mas pode ser que tenha, e aí você coloca aqui no fone, e no e-mail você coloca o e-mail respectivo, no fone você coloca o fone, ok? LGPD aqui, não faz sentido. Beleza? Dito tudo isso, nós temos então configurado aqui o Active Campaign. Você também pode ter necessidade de ter um webhook. Um webhook ele é um link que a pessoa que faz a automação ela vai saber mais especificamente. Ela só vai te passar o link, aí você coloca o link do webhook aqui. Bem fácil, bem intuitivo, não tem erro. Nesse caso nosso aqui específico, onde está escrito aqui em coletar envio, ações após envio, nesse caso específico eu não vou ter webhook, mas eu só precisava mostrar para você que tem ali o campinho do link, tá bom?
E por fim, você tem, para além da parte estratégica, que seria essa parte aqui do conteúdo do formulário, nós temos também a parte de estilo, que você já, aos pouquinhos, já deve estar mais familiarizado, imagino eu, espero que sim. Imagina você chegar nessa parte aqui ainda não ter se familiarizado. Mas uma coisa interessante é que enquanto eu estava aprendendo a fazer, eu sempre me confundia muito nessas coisas. Por quê? Porque cada widget ele vai ter a sua especificidade. Eu vou te dar o exemplo aqui desse widget aqui, em que se eu vier em estilo, ele tem uma especificidade dos tipos de possibilidade que ele tem. Então, que por exemplo, tem lista, ícone e texto. Já o widget de formulário, ele vai ter formulário, campos, botões, mensagens e etapas. E aí talvez seja importante mostrar para você o seguinte, você tem uma diferença entre o que é do formulário e o que é dos campos. Porque os campos seriam justamente essas partes aqui onde a gente faz a digitação. Mas ao mesmo tempo o formulário como um todo ele também é afetado. Só que aí você vai fazer o seguinte, ó, aqui só tem uma coluna, então não faz nem tanto sentido você mexer aqui, mas geralmente você pode aumentar o distanciamento entre as colunas trabalhando dessa forma. Tá? Lembrando que esses fields aqui, ou seja, esses campos, eles estão aqui, cada um deles com 50%. E aí é por isso que eles não estão um em cima do outro. Mas caso estivesse, iria acontecer isso aqui, ó. Que eu vou voltar aqui e vou adicionar mais um campo, que seria o campo de nome. Vou colocar o campo de telefone, que eu tenho quase certeza que eles vão querer. WhatsApp, vou aqui no telefone, WhatsApp com perfeito. Que ele fica um em cima do outro, que é para você entender melhor, para eu poder te mostrar aqui. E aí você tem, por exemplo, o espaçamento entre linhas aqui, ó, que é justamente esse, tá vendo? Só que eu não gosto muito de mexer com isso aqui não, porque ele começa a quebrar o visual e aí começa a ficar aquela coisa chata para você ter que ficar resolvendo no código, é muito ruim. Então eu deixo assim mesmo, tá bom. Espaçamento do rótulo aqui também não, porque no caso a gente não tem um rótulo, né? Nós tiramos. Campo HTML é um campo específico, somente para o HTML, caso você tenha necessidade. Inclusive, tem um exemplo de um site que eu fiz recentemente que tem, mas ele é mais para uma página de obrigado. Aqui não vai se aplicar tanto, até porque nós não vamos utilizar o campo HTML, pelo menos não nesse momento, mas também pode ter essa possibilidade, isso você vai entender ao longo do curso, tá? Quando essa possibilidade surgir, eu vou mostrar para você. Não se sacanhe, não se desespere. No geral, aqui, ó, esse rótulo e campo HTML você pode ignorar, porque a gente precisa se focar mesmo aqui na parte de campo. Geralmente eu coloco aqui em preto, porque nesse caso nós temos aqui um fundo claro, tá? Mas caso, dependendo do tipo de layout, eu quisesse colocar, por exemplo, um cinza aqui, ó, que iria combinar, é só mexer aqui nessa cor da pasto, o cor de fundo, tá bom? Aqui ele vai continuar como branco mesmo. No caso da tipografia, eu vou ter que colocar a tipografia Source Sans Pro 3, porque nesse caso especificamente, tamanho que eu vou colocar 16 e 600. É porque nesse caso especificamente a fonte que o meu cliente decidiu para a identidade visual é uma outra, mas nesse caso não vou utilizar ela. Eu vou justificar lá para a galera porque essa fonte ela não vai funcionar para o que nós precisamos fazer aqui nesta página, tá bom? É uma coisa específica que está relacionada lá com o briefing, que foi um erro de briefing que eles cometeram. E essa é uma coisa que você precisa prestar atenção, porque na hora que você estiver fazendo, você não pode fazer de forma alienada, você tem que fazer de forma pensada, para que cada configuração, cada informação que você coloca tenha justamente uma função aqui dentro, beleza? Você tem aqui a cor de fundo, você tem a largura da borda, que nesse caso eu poderia, por exemplo, colocar uma borda vermelha, clico aqui em cor da borda, coloco uma borda vermelha, e aumento aqui essa largura que é para você entender como é que funciona, tá? Arredondamento, mesma coisa, eu coloco aqui, por exemplo, 5. Só que nesse caso eu não vou utilizar isso, porque esse tem um horroroso barango aqui, eu não vou utilizar isso nunca na minha vida, mas nem coisa braba. Vamos passar isso então e ir direto para a parte dos botões. Aqui você tem, de novo, os botões de próximo enviar e os botões de o botão anterior, porque nesse caso nós não vamos utilizar isso aqui nesse momento ainda, vai chegar esse momento, que não é agora. E aí, no caso, você tem que a cor de fundo, vou colocar aqui um verde maroto, porque, enfim, as agências têm essa crença de que o verde vende mais, ainda vou fazer esse teste, vou fazer esse teste lá no meu canal do YouTube. Se você não conhece meu canal do YouTube, segue aí, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Não esquece, segue lá, porque lá eu também trago outras novidades, conteúdos. Aqui o conteúdo ele é mais aprofundado, mas lá eu trago algumas dicas, algumas informações que eu não coloco aqui no curso, ok? E aí, você de novo, você tem aquelas velhas configurações que vocês, enfim, imagino que já estejam totalmente acostumados, né? Depois de tantas e tantas aulas, só que pode ser que você ainda tenha algumas dúvidas, não tem problema. Sempre que você tiver dúvida, comenta aqui embaixo, que aí a gente vai estar resolvendo aí, ok? Você tem aqui, por exemplo, as posições do botão. Geralmente eu coloco o botão em 100% mesmo. Até porque o botão, assim como os campos, você também tem a porcentagem.
Quando você volta aqui em conteúdo e você vem aqui em botões, ó, você também tem a largura da coluna. Eu poderia colocar 30, 50, 100%, certo? E aqui, nesse caso especificamente, você também faz com que o seu botão tenha uma direção correta. Geralmente eu deixo aqui nessa largura total, por uma questão de equilíbrio visual. Mas tem também a possibilidade de que isso não seja possível. Vou mostrar para você daqui a pouquinho como é que isso pode acontecer, tá? Porque antes a gente vai precisar inverter isso aqui, vamos fazer isso com código, e daqui a pouquinho eu já vou mostrar para você essa questão do botão. E aí você também tem, de novo, arredondamento. Posso colocar arredondamento 15, por exemplo. Está muito feio, colocar só 5 mesmo. Preenchimento do texto, que seria esse espaçamento interno do botão. Então, por exemplo, se eu coloco 50, ele vai deixar um botão gigante. Não quero isso. Vou colocar 20 para o botão ficar apenas de um tamanho maior. E é interessante que o botão ele tenha justamente um tamanho um pouquinho maior do que a largura do campo, para que a pessoa não confunda. Gente, a pessoa, o cliente do seu cliente, ele sempre vai poder confundir alguma coisa. Tudo que você puder fazer para o cara não confundir nada. Lembrando que nós trabalhamos muito com inteligência artificial, só que também trabalhamos muito com a burrice natural dos nossos clientes. Então, nesse caso, você estando aqui preparado para isso, é sempre você ter essa possibilidade. Deixa aqui em vídeo. Mensagens. Você tem aqui a tipografia, vou colocar o Open Sans Source também. Inclusive eu não mudei a fonte do botão. Eu vou colocar aqui a fonte que o meu cliente escolheu para poder colocar aqui nessa identidade visual. Vamos ver se vai combinar. Se não combinar, dá mais ou menos, né? Vamos deixar assim. Vou colocar em 18, vai ficar maior. 600, talvez. Muito grosseiro. Não gosto nada grosseiro, sabe? Vou deixar assim por enquanto, mas eu acredito que eu vou querer mudar isso sim. Que essa fonte ela ficou muito chunchada. Daqui a pouco eu vou colocar essa fonte ali no título também, só que eu não gostei do resultado porque ficou uma coisa que pode trazer uma dificuldade de legibilidade. E independente de qualquer coisa, o mais importante dentro de um projeto desse tipo, quando você tem muito texto, é a legibilidade do texto. Lembra quando nós voltamos lá naquelas questões falando sobre a identidade visual e as possibilidades de UX design, isso no caso seria o design de interface, né? O UI design, que aqui você precisa focar especificamente em deixar as informações da maneira mais clara, objetiva e específica possível, passando sempre por cima de qualquer outra coisa. A clareza das informações está sempre acima, por exemplo, da qualidade do design, porque a pessoa precisa conseguir ver isso aqui de uma maneira muito clara. E a pregnância dessa fonte não está ajudando. Poderia, por exemplo, colocar aqui um espaçamento entre as letras, só que talvez ainda assim não conseguiria trazer o aspecto que eu preciso, porque ela é uma fonte que ela não dá tanta legibilidade se ela estiver diminuta. Correto? Então, não cometa esse erro. Vou colocar aqui o Open Source Sans. Vou deixar assim, tira isso aqui e aumenta o tamanho dessa fonte para 20. Peso 600. Estou colocando assim provisoriamente, tá? Mas durante os testes de fonte, de estilo, eu vou provavelmente mudar isso aqui, porque eu preciso deixar isso aqui o mais bem concatenado possível. Inclusive, eu preciso colocar aqui a transformação em maiúsculo, porque ele vai ficar basicamente igual esse outro aqui. Correto? Igual a nossa referência. Eu vou publicar isso aqui. Na parte aqui de mensagens, eu vou colocar a fonte, já coloquei a fonte. Cor da mensagem de sucesso, você pode colocar em verde mesmo. Vou fazer aqui de forma bem grosseira, só para você entender. Cor da mensagem de erro você coloca em vermelho. E aí aqui você tem as etapas, que nesse caso elas não vão necessariamente fazer parte do nosso projeto. E agora você deve estar se perguntando que mensagens são essas, afinal de contas. É porque nós não usamos o campo de mensagens, né? É porque quando você volta aqui em conteúdo, você tem algumas mensagens padrão, que seria, clicando aqui em mais opções, você tem as mensagens personalizadas. Vou colocar aqui sim. E nesse caso, você pode traduzir isso aqui, mas basicamente é... seu formulário foi enviado com sucesso. Falha no envio da mensagem. Falha no envio do formulário. Erro de servidor. Esse tipo de erro aqui, ele aparece só pra gente que tá logado. Formulário inválido. Eu tô colocando isso aqui, mas assim, é uma coisa que eu não uso porque é ideal que não tenha erros no formulário. Se o formulário tiver algum tipo de erro, basicamente a estratégia de venda não vai funcionar. Então isso é absolutamente inadmissível. Tanto que na hora de você fazer os testes, é muito importante que você tenha essa atenção. Agora, nós temos mais uma informação importante a colocar a respeito disso aqui, que é a questão desse LGPD, que ele está muito grande. Eu quero deixar ele exatamente como está aqui na nossa referência. Vou colocar um espaçamento entre eles para ficar mais evidente, porque as coisas elas podem se misturar aqui, só para você entender. Porque no caso eu trouxe a referência justamente para que nós tenhamos essa facilidade de observar isso aqui. Até porque você não vai precisar fazer tudo isso. Eu estou te mostrando isso aqui só para você entender o processo. Caso você tenha dúvida a respeito de alguma coisa,
Mas isso aqui já tá tudo pronto, é muito mais fácil, é só pegar, colocar lá e iterar, porque, ai, gente, não... Ficar mexendo com esse negócio aqui todo dia não tá. Dito tudo isso, vamos então colocar um código aqui dentro. Ele vai ser o código para ser utilizado aqui para poder inverter esse LGPD. Então, eu vou colocar aqui, ó, LGPD, vou pesquisar aqui nas minhas informações, que aí eu tenho já esse código. Esse código ele vai ficar disponível para você, por muito óbvio, lá no nosso, vou colocar aqui em avançado, lá na nossa página de códigos, tá? Coloquei aqui, ele já deixou para mim da maneira como eu queria, só que ainda assim não está 100%. Por quê? Porque eu quero diminuir ainda mais esse texto. Então, aqui dentro do código, você vai mexer onde? Você vai mexer nos principais campos, ó. Por exemplo, você tem aqui o campo de font size. Pode colocar aqui em 11, por exemplo, para ficar bem pequeno. É só uma informação que tem que ter. Porque se isso aqui a gente fala assim, você não tinha? Tinha sim, tá lá. Letras miúdas, presta atenção, meu filho, tá achando o quê? Burrice natural aqui não. Você tem aqui, por exemplo, as margens, que elas são essas aqui, ó. Tá aqui em 22, se eu coloco, por exemplo, menos 25, ele sobe mais. Então, deixa eu colocar menos 18, menos 15, para ele ficar aqui, ó, alinhado com essa questão. E aí, voltando naquela questão do alinhamento, ele inverteu aqui, é um saco. Quando você clica sem querer, ele faz o que você não quer. Na hora que você quer fazer alguma coisa, ele não faz. Brincadeira. Aqui em CSS personalizado, você tem a cor, tá vendo que ela tá no cor meio cinzenta? Nós queremos deixar na cor branca. Nesse caso, é porque pode ser que a cor esteja diferente, é porque eu quero deixar nesse cinzento mesmo. Só que aí, eu vou clicar aqui, ó, vou vir aqui em estilo, e aí aqui em rótulo, eu vou colocar em branco. Que é aqui que eu vou mexer, tá vendo? Nesse caso, seria a cor do meu rótulo, mas como eu não tenho rótulo, ele vai mexer só nessa cor aqui do LGPD mesmo. E aí, o que eu faço? Eu vou deixar em cinza, mas você pode colocar a cor que você quiser, tá? Beleza, muito bem. E... continuando aqui, você também pode mudar a cor dessa questãozinha aqui, ó. Que aí você vai ver aqui embaixo, onde está escrito checkbox, tá vendo? Em checkbox você tem essa cor aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Type checkbox, checkbox before, tá vendo? Before seria antes. E aí você tem aqui o after também. E aí nesse caso você vai mudar através desse background color aqui. Por exemplo, se eu quiser colocar esse verde, eu vou pegar aqui o meu conta-gotas para pegar essa cor específica, para que ele fique nesse verde também. Tenho aqui a minha cor já, e aí eu vou adicionar essa cor aqui, então. Vou clicar aqui, Ctrl, que ele já muda pra gente, correto? Ó, tá vendo? Vou então publicar isso aqui, que tem uma relação direta justamente com a identidade visual, enfim. E dito isso, nós agora só vamos precisar de mais um código, que é um código para inverter isso aqui, que ele coloca esse botão acima. Vou pegar esse código aqui, ó, inverter. O formulário, que no caso eu tenho que o código para inverter o botão de formulário, que seria esse aqui. Então, adicionar ele aqui. Eu acho assim muito mais fácil, porque tem uma galera que ensina justamente qual que é o tipo de código. Quando o cara já tem uma base mais de dev, de programador, ele não entende mais de código, ele coloca lá. Eu não tenho, gente, não vou ser hipócrita, eu sou low code mesmo, não tem problema com isso. Eu só preciso saber qual que é o código, se o código funciona, tá certo. Bora então, para poder facilitar a nossa vida, poxa vida, imagina.